Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão aqui pelo canal Educação, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, dia 10 de outubro, a gente vai continuar a nossa discussão sobre as manifestações culturais, populares aqui do Brasil e do estado do Piauí. Nós já sabemos aqui que a nossa disciplina, a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do país que a gente vive, compreender de que forma que a cultura ela impacta as nossas vivências e a formação da nossa identidade, tá certo? Então, a gente já discutiu aqui sobre patrimônio histórico, material e imaterial. Já discutimos sobre os nossos patrimônios materiais, como os sítios arqueológicos, os monumentos arquitetônicos. Já discutimos aqui também sobre patrimônio imaterial, né, que é o nosso idioma, a nossa culinária, as nossas danças, as nossas festas, ou seja, de fato a nossa cultura, né? E já falamos aqui sobre colonização do território piauiense, analisamos questões econômicas, políticas, culturais, e agora no mês de outubro a gente vai focar nas nossas manifestações populares. Então, nós já vimos aqui nas aulas anteriores sobre as danças e as festas populares, né? Vimos aqui alguns exemplos de lendas, de danças religiosas, já falamos sobre comunidades indígenas e quilombolas e toda a herança dessas civilizações. E na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre literatura de cordel, né? Dando um amplo geral, mas também focando aqui na história do Piauí, né? Já que desde o início da disciplina a gente foca muito em história do Piauí. E é uma possibilidade para a gente aprender sobre a nossa própria história do território que a gente vive, tá certo? Então vamos lá, olha só. O objetivo da nossa aula é reconhecer a literatura de cordel como uma forma de denúncia às mazelas enfrentadas pelo povo nordestino e também conhecer as mulheres cordelistas aqui do Piauí. Então, hoje é a nossa aula de número 20. Como vocês sabem, toda a aula eu coloco aqui o número da aula para que vocês possam se ligar, já que nós temos uma aula na sexta que é gravada. Desculpa, na sexta é ao vivo, na segunda é gravada. E vocês ainda têm a aula lá com o professor Adeildo na quarta. Então, é uma disciplina que ela é dividida em 3 dias. E é por isso mesmo que eu boto aqui o número para que tu possa se situar, ok? E aí, lembrando, né, gente, lá no site do canal Educação, nós temos toda a sequência correta aqui dessas aulas, ok? Então, vamos lá entender que manifestação cultural é essa, que é a literatura de cordel. Provavelmente você conhece, já viu, né? Aí na tela vocês estão vendo Joames, que é um escritor, poeta e cordelista de Pedro II, uma referência no cordel no estado do Piauí. E olha o que ele diz, né? O principal objetivo da literatura de cordel é fazer com que as pessoas pensem. Né? Então, é muito incrível a ideia de que a cultura, gente, ela é a base de um povo. Nós já aprendemos que a cultura são é o nosso idioma, os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas crenças, a nossa luta pela sobrevivência. Por isso mesmo que não existe nenhuma cultura que é superior ou inferior, não existe nenhuma cultura que seja melhor ou pior, porque cada povo apresenta a sua própria cultura, já que está relacionado com a sua própria existência e luta pela sobrevivência também. Então, quando Joames ele fala, né, que a literatura de cordel ela tem como objetivo fazer a pessoa pensar. É muito interessante, porque a gente sempre vê a literatura de cordel como ali algo que rima, como às vezes também fala um pouco, brinca com algumas histórias locais, né, com a cultura de um povo, mas vai muito além. É uma forma também de denunciar todas as desigualdades sociais
que um determinado território que o Brasil enfrenta. Então, é uma cultura popular, né? A gente não precisa ter que ir para a escola, ter que fazer um curso superior para aprender a fazer literatura de cordel. É algo que tu aprende, é uma herança cultural. Então, isso é muito interessante porque quebra, né, aquela ideia de que a gente conhece a cultura erudita e a cultura popular. A cultura erudita, para eu desenvolver um determinado conhecimento, aí eu preciso frequentar um espaço acadêmico, universitário, né? Então, a ideia de que para que eu consiga tocar um violoncelo, para que eu consiga entrar dentro de uma orquestra de música clássica, eu tenho que desenvolver um estudo, eu tenho que aprender aquilo ali. Porque não dá para simplesmente, né, tem toda uma partitura, né, tu conseguir ler uma música e colocar aquela música no instrumento. A cultura popular não. Ninguém vai para uma universidade para aprender a fazer uma literatura de cordel. É algo que tu aprende nas tuas vivências dentro da sociedade, do território que tu vive. Por isso que é uma cultura popular. É uma cultura que vem do povo e geralmente é justamente do povo que é pobre, né, que reflete sobre as desigualdades que está inserido. E é por isso que é uma referência na região nordeste do país, ok? Então, olha, a literatura de cordel, gente, ela se tornou uma tradicional forma narrativa do Nordeste brasileiro, né? Sendo que há algumas décadas não apenas um elemento da cultura nordestina e do norte, mas é de fato presente no território brasileiro como um todo, né? E a literatura de cordel, a sua origem vem dos trovadores medievais e da Renascença, que, com a possibilidade de imprimir em grande escala, criaram não só os cordéis, como deram início à imprensa. Então, volta aqui. Período medieval, a gente aprende o quê? Que aquele período na Europa, do século V até o século XV, são 1000 anos de Idade Média. Mas a Idade Média não esteve presente apenas na Europa, também na Ásia, também na África, mas as questões culturais, religiosas, políticas, elas não são a mesma, tá bom? E por que a gente faz referência à Europa aqui no caso? Porque o Brasil foi um país colonizado, invadido, explorado, ocupado por um país europeu, que é Portugal. Então, dentro de Portugal já se vivia nessa cultura dos trovadores. Os trovadores eram uma galera, e a gente estuda isso lá na literatura. O trovadorismo, né? E basicamente era o quê? Era um período durante a Idade Média em que as pessoas elas escolhiam determinados temas para poder escrever e cantar sobre aquele tema, né? Então, se hoje a gente tem o funk, o pop, o rock, o rap, o forró, na Idade Média existiu o trovadorismo, que era a galera ali que cantava sobre algumas questões do seu cotidiano, certo? E geralmente os trovadores eles falavam muito sobre questões românticas, aquela ideia de que tem a donzela lá na torre, esperando o príncipe, sofrendo, chorando, e tem lá o príncipe querendo encontrar aquela donzela. Então eram questões assim, sem muito questionamento, sem muitas discussões sociais ou políticas, era de fato uma maneira de poder abstrair, né, de todo aquele cotidiano. Aí na tela vocês estão vendo alguns cordéis expostos em Olinda, em Pernambuco. Dá para a gente ler aqui alguns títulos, né? Então a gente tem, olha, o frevo, a sua história passo a passo, os projetos do seu Lunga para quando for prefeito. Esse aqui é muito conhecido, eu não coloquei aqui o nome dele, mas é um dos mais conhecidos, os projetos do seu Lunga para quando for prefeito. Ó, a relação dos cornos brasileiros. Então, ó, o depoimento que a Matuta deu ao delegado. Então, eram temas, gente, que são, ao mesmo tempo, eles são uma sátira das nossas relações dentro do Nordeste brasileiro. Lembrando que no início do século XX,
nós já vivíamos uma república, né? E vamos já comemorar agora no dia 15 de novembro, né? Lembra a República Brasileira no final do século XIX, 1889, uma república que foi instaurada através de um golpe dos militares em que o povo brasileiro não participa da república, não tem nem sequer uma noção do que estava acontecendo lá no dia 15 de novembro. Por isso que ficou muito conhecido na história o termo bestializados, que era aquela ideia de que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca estava lá, dizendo agora o Brasil é uma república, numa praça, no bairro do Cadete, no Rio de Janeiro, e a galera ao redor olhava e não entendia nada, porque de fato o povo não participou dessa decisão política, né? Então, Cordel, ali no início do século XX, com a República da Espada, né, que é os dois primeiros presidentes do Brasil são militares, né, com questões em que população negra não vota, gente pobre não vota, só votava homem, que tinha posse da terra. Então, quem é que votava? Quase ninguém, né? Só votavam pessoas alfabetizadas. Quem é que era alfabetizado? No início do século XX no Brasil, quase ninguém, gente. Para vocês terem uma noção, apenas nem 20% da população era alfabetizada, e quando era alfabetizada, tinha que ter posse, tinha que ter terra. Então, a literatura de cordel era uma denúncia, né? A brincadeira, a sátira, quando diz, quando o seu Lunga virar o prefeito, o que ele vai fazer? Né? Sendo que ele é um cara simples, é um cara pobre, ele nem vai se tornar prefeito, porque para se tornar prefeito, tu tinha que comprovar quanto de terra que tu tinha. Se tu quisesse ser governador, tinha que provar. Se tu quisesse ser deputado, tinha que provar que tu tinha terra. Porque nessa época, no início do século XX, no século XIX, quem tinha terra tinha poder. Hoje não, né? Claro que a gente ainda tem as desigualdades sociais de acordo com o poder aquisitivo, mas qualquer pessoa pode se candidatar. Né? Aí vai depender. Será que ela tem uma história política? Será que o partido que ela vai entrar vai ter tempo de televisão? Vai ter fundo eleitoral? É uma outra questão. Mas se tu que está assistindo essa aula agora, tu quer se candidatar, tu se candidata. Pronto, ninguém vai te proibir, é um direito teu. Aqui não acontecia isso. Então, são sátiras, né? E aí é muito discutido toda essa cultura do Nordeste, a ideia da valentia do homem, né? Que no Nordeste todo mundo é valente, que a mulher caba macho, sim senhor. Sabe essas expressões? Então, é muito aqui desse contexto. Era a ideia da cultura nordestina, a ideia de que o homem ele sempre anda com uma peixeira, né? De que a mulher também anda armada, principalmente com facas, né? Com facão, não com arma. Então, é diferente. É uma cultura, é a ideia de como que esse povo vive no cotidiano, na luta, no sofrimento, né? Nesse momento a gente também tem um Lampião, né? No final do século não, no início do século XX, né? Dentro da República Velha, até 1930. A gente tem o Lampião e o seu bando, né? Denunciando e matando pessoas também, saqueando. Por isso mesmo que o Lampião ele é visto hoje como faz parte de um termo que é o banditismo social, né, que é muito discutido dentro da historiografia, que é a escrita, as pesquisas históricas, né? E por que bandidismo? É a ideia de que o cara matava e roubava né, era uma revolta, então ele estava revoltado e ele se manifestava daquela forma. Obviamente que é uma normalização também da violência. Então, tal que Lampião, Maria Bonita, todo ali o seu bando foram assassinados, cabeças decapitadas, fotografia feita para mostrar para o povo, olha o que acontece quando tu se movimenta contra quem está no poder. Né? Então, um dos maiores temas da literatura de cordel é o Lampião. Né? Aquela ideia de que, olha, eu respeito, eu valorizo a história do que ele fez por mim. Né? Então, a literatura de cordel é muito forte no Norte, é muito forte no Nordeste.
tem em outras regiões do Brasil, porque foi ganhando força. Mas não tem como. É cultura nordestina e norte também, né? E aí, ainda lembrando aqui, lá em 1922, a gente teve a Semana de Arte Moderna no Brasil. E a Semana de Arte Moderna, ela focava muito na ideia de que chegou o momento do Brasil largar aquela cultura europeia e valorizar a cultura brasileira, né? Então, a gente passa por um momento do Brasil querer se modernizar, de parecer a Europa, gente. E aí, no século XX, o Brasil, um país tropical, querendo ser a Europa, né? Não tinha como. Então, levanta muito essa discussão. Olha, agora a gente precisa valorizar a nossa cultura. Então, é um momento aí, de fato, que a literatura de cordel, ela cresce também muito, né? Em outras regiões, né? Como o Sudeste, porque no Nordeste já era muito forte. Beleza? Bom, então olha aí a origem. O cordel ele foi originado em Portugal, né? E é claro que tem um impacto no Brasil, porque o Brasil foi colonizado por Portugal, surge ali nos séculos 12 e 13, que é a Idade Média, e aí se cantavam poemas espalhando histórias para a população, em que sua grande maioria não era letrada. Não sabia ler nem escrever, porque na Europa, em Portugal, na Europa, como um ponto, de uma forma geral, a maior parte da população não sabia nem ler nem escrever, né? Então, muitos reis, para vocês terem uma ideia, não sabiam ler nem escrever. Ou então sabia escrever ali um nome para poder assinar um documento. Então, de fato, aqui a literatura de cordel ela era pensada para o povo simples que não sabia ler nem escrever. Então, e criaram, né, métodos de impressão que se difundiu durante a Renascença. Lembra que o Renascimento é durante o século XVI. No Renascimento, a gente tem agora a ideia, né, na Idade Média era o teocentrismo, então todas as explicações da vida em sociedade eram baseadas na questão religiosa. Então, por que que o céu é azul? É porque Deus quer. Por que que eu sou pobre? É porque Deus quer. Por que que eu sou rica? É porque Deus quer também. Então, agora na Idade Moderna, a partir do século XVI, não rola mais isso, né? Já existem as explicações religiosas e está ótimo, mas agora a sociedade ela também vai querer as explicações científicas. Então, lembrando, não é que a galera vira ateu, ateia e a partir de agora eu não acredito mais em Deus. Se acredita em Deus, mas também querem explicações científicas, porque a religiosa, gente, não consegue dar conta. Como assim? Eu quero entender se a Terra ela é redonda ou ela é quadrada. E a Igreja Católica vem e me diz, a Terra é quadrada. E aí eu aceito, eu não questiono, porque afinal de contas, se eu questionasse, eu poderia ser morta. Então, agora na Idade Moderna, não. A mentalidade ela vai mudando, vai se transformando e as pessoas elas ficam, tá, agora eu não quero mais, eu já tenho explicação religiosa, agora eu quero explicação científica. Beleza? Então, isso, né, durante o Renascimento, a partir do século XVI, vai ter a imprensa do Gutenberg, né, que é aí um marco, que é a ideia de que agora a gente pode imprimir cada vez mais. Imprimir livro, é quase como se fosse uma impressão ali. Não, é uma impressão, eu ia falar que era uma Xerox, mas não. Era uma imprensa de verdade, né? A imprensa, no sentido que eu falo, de compartilhar a notícia, mas era uma máquina de impressão, né, bem rústica, e a ideia era compartilhar, né, o que alguns pesquisadores estavam estudando para que a informação ela chegasse no número maior de pessoas, já que a educação na Idade Média ela era controlada pela Igreja Católica. Por isso mesmo que a maioria do povo não sabia ler nem escrever, porque só aprendia quem era rico, porque quem era nobre mandava os filhos estudar, mandava os filhos irem estudar dentro dos mosteiros, né? Então a galera aprendia a ler estudando a Bíblia, estudando um livro religioso e não se aprendia a ler outras coisas, né? Ou então, ali já no final da Idade Média, era todo um conhecimento voltado para o capitalismo. Então, aqui, o cordel não, era a ideia de imprimir para que aquelas pessoas agora que pudessem
ter acesso a uma outra forma de conteúdo, né? Então, o cordel, ele nasceu, gente, ele foi se popularizando pelo povo por meio da exposição dos papéis pendurados em cordas, né? Ou cordéis, como são chamadas em Portugal. Por isso que é literatura de cordel. O cordel, ele era esse papelzinho que ele era pendurado em cordas e tu ia lá e tu lia aquela história, tá certo? Aí na tela vocês estão vendo os folhetos de cordel portugueses, que é da coleção Arnaldo Saraiva, no Rio de Janeiro. Ó, a história do cavalo encantado, anedotas, testamento do Manuel Braz. Então, era uma forma simples de contar uma determinada história e geralmente com imagens também. Aí a galera que não sabia ler tinha uma noção da historinha, porque tinha imagem, vai gerando aquele sentimento de querer aprender a ler, e também não é uma cultura erudita, é uma cultura popular, com uma língua próxima do povo. Ó, chegou ao Brasil por meio dos colonizadores, foi se popularizando e auxiliando na criação e manutenção do imaginário popular, né? Então, por que imaginário popular? Porque é a própria cultura do povo, de uma forma simples, popular e não erudita, né? Principalmente no Norte e no Nordeste. Os cordéis até hoje são muito importantes para a preservação dos costumes regionalistas e pelo incentivo à literatura, ajudando também na diminuição do analfabetismo. Isso aqui, gente, é incrível, né? Como que a arte ela impacta, porque também acabava incentivando as pessoas, elas queriam ler a história, elas queriam se distrair, né? A galera não tinha internet, não tinha podcast, então era uma forma também de se distrair e de conhecer um pouco mais da sua história. E não é um livro muito, não era um livro grande com 100, 400 páginas, não tinha uma linguagem difícil por uma pessoa que estava se alfabetizando ler. Então, por isso mesmo que é uma cultura popular, né? Aí a gente tem uma tela Moça Roubada, do J. Borges, que eu tirei lá do Portal Piracuruca, né, que eram as produções justamente aqui no Piauí, eu tentei buscar. E, gente, todo mundo provavelmente já viu esse estilozinho aí de desenho, né? Que era um traço bem forte, justamente da literatura de cordel. Olha aí, outra característica, né? Tá vendo como as imagens elas se parecem, elas têm o mesmo traço? O formato do rosto, o formato do corpo. Olha aí, os desenhos, sempre a galera que nem aquela arte egípcia, né? Da galera com o rosto de perfil e o corpo para frente. Bom, então uma característica muito forte da literatura de cordel é a linguagem simples, né? Os cordéis espalharam-se pelo Brasil por meio dos repentistas. Os repentistas são violeiros que cantavam as histórias escritas, né? Então a literatura de cordel, ela expandiu, ela virou música também. Então a galera escrevia e cantava, os violeiros, os repentistas iam lá e cantavam as histórias escritas por esses poetas, né? E esse nome, né, acabou sendo atribuído aos autores de cordel que manufaturavam suas próprias publicações, né? Então, é a ideia de que é uma arte que ela não fica apenas na literatura, na escrita, ela também ganha a música. E é um outro ponto importante, porque se eu sou analfabeta, eu não consigo ler, mas eu consigo escutar. Então, aquilo ali também me envolve. E isso também marca a literatura de cordel, que acaba caminhando junto com os repentistas. Então, olha aqui, vamos analisar as principais características da literatura de cordel. Então, no geral, o cordel ele é escrito em métrica, com rimas que fazem a musicalidade dos versos, né? Então, a própria forma de escrita, ela já tem uma musicalidade, porque a rima, ela tem essa característica. E isso é interessante porque não é um texto que é escrito de forma aleatória e depois a gente tem um musicista que ele vai lá e ele muda, e ele musicaliza o que está escrito, né?
Não, a própria literatura, a forma como ela é feita, já possibilita que essa galera consiga cantar. Torna-se também, ela é uma forma de resistência para o folclore da região onde surge, já que o gênero cordel trata dos costumes. Olha aqui, o gênero cordel trata dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. A literatura de cordel, ela é muito conhecida também pelas suas xilogravuras, né, que ilustra as páginas dos poemas. Como a gente viu, tudo ali era escrita e imagem, né, também. No caso, a xilogravura. Eu vou explicar ainda o que é. Essa técnica, gente, ela é muito usada na literatura de cordel, porque uma vez que a matriz do desenho é feita, é possível imprimir o desenho inúmeras vezes, né? Então, essa era a grande graça da xilogravura. Se fazia um poema, escrevia, tirava uma espécie de xerox, e depois a própria gravura ela era utilizada em vários livrinhos, né? Em vários cordéis. Olha aqui outro exemplo do Borges, o Forró dos Bichos. Tá vendo como o desenho é bem parecido? A galera de perfil, a cabeça de perfil, o corpo na frente, Não, a cabeça no perfil, o corpo não, né? Bom, então a xilogravura, gente, ela ajudava a fazer a propaganda dos fatos que interessavam a população. Era tão popular nos séculos XIV, XV e XVI que passou a ilustrar os romances de cavalaria e até os autos do Gil Vicente, que eram as peças teatrais, né? E aqui o do Gil Vicente, não tem como a gente não lembrar aqui do... Minha nossa, estava da agorinha na minha cabeça, gente, eu acabei esquecendo. Uma das peças mais famosas do Gil Vicente. Tá, eu vou pesquisar já para vocês, eu vou dar aqui a referência. E aí, olha só, a gente tem aqui é interessante porque não era algo que era presente apenas na Europa, é algo que acaba vindo para cá também, né? Então, era muito presente nas peças teatrais do Gil Vicente e também, né, que geralmente eram os temas religiosos e cômicos e que também acabaram influenciando Ariano Suassuna no Alto da Compadecida. Eu tenho certeza que o Alto da Compadecida, vocês conhecem, né? Ah, gente, achei aqui, ó, o Gil Vicente, é o Alto da Barca do Inferno, de 1517. E aqui eu lembro demais desse livro, né? Porque eu sou de uma outra época. E quando eu fui fazer o vestibular, eu ainda fiz o PSIL, né? Então, aqui no PSIL, no Piauí, a gente tinha que aprender tinha uma prova, uma parte da prova que tu tinha que saber sobre história, geografia, literatura do Piauí, né? E também a gente tinha algumas obras que cairia na prova. Então, tinha isso na UESP, era na UESP, que a gente tinha a Universidade Estadual do Piauí. Então, tinham 4 obras no ano que tu tinha que estudar, porque ia cair lá na prova, né? Do vestibular. E aí eu lembro demais do Alto da Barca do Inferno, que é muito interessante, porque é uma peça teatral, né? E aí lá na escola eu lembro que a gente tinha que dramatizar, gente. Olha a situação. E aí é muito interessante porque era também uma espécie de denúncia, né? Tinha ali os casos religiosos, então o padre que era corrupto e queria entrar no céu, a mulher que era prostituta, mas era honesta, então ela entrava no céu, o padre não. Aí tinha lá o cara que era milionário não se usava esse termo, né? Mas lá o fidalgo, que era o dono da terra e quando morreu foi para o céu com dinheiro para poder comprar a sua entrada no céu. Então eram questões assim engraçadas, divertidas e que, não por serem divertidas, não faziam nenhuma crítica, pelo contrário, faziam uma crítica, né?
justamente em relação ao comportamento desses seres humanos dentro dessa sociedade que a gente vive. E a gente vem perceber isso também aqui, ó, no Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. No Alto da Compadecida, a gente também tem esses personagens. Então, a gente tem um personagem, o padre, que é corrupto, a gente tem a mulher, que é a adúltera, o marido, que não percebe nada, e quando percebe, age de uma forma extremamente violenta e não quer matar o cara que tinha um relacionamento com ela, quer matar é ela, né? Também tem ali a questão do pobre dentro do sertão nordestino, da pessoa que é totalmente excluída de questões envolvendo saúde, educação, moradia. Então, esses temas é o nosso cotidiano e são retratados nessa literatura. Né? No Brasil, a xilografia ela passou a ser produzida em 1808 pela imprensa, que fazia pequenos anúncios de publicidade em jornais, revistas e também em ilustrações de livros. A técnica ela acaba se propagando rapidamente no Nordeste. Quase um século depois, no início do século XX, em 1907, apareceu o primeiro cordel ilustrado com uma xilogravura, que foi a história de Antônio Silvino, escrito por Francisco das Chagas Batista, uma referência quando a gente fala em xilogravura. E hoje, né, tem uma galera que usa técnicas de xilogravura ainda, né? Bom, em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel, ela tem uma linguagem coloquial e informal, porque é uma linguagem popular. É para aquela pessoa que ela sabe ler, mas que seja fácil dela interpretar, né? Porque não é porque eu sei ler que eu vou saber ler qualquer coisa e interpretar o que eu estou lendo. Então, tal que a gente tem muito o analfabeto funcional. Quem é? É a pessoa que ela é alfabetizada. Ela junta as sílabas, ela sabe ler o texto. Mas se eu paro e pergunto o que ela leu, talvez ela não entenda. Ela não sabe explicar, compreender. Então, é uma pessoa analfabeta funcional. É por isso que a ideia é que quando a gente sabe ler, a gente sabe interpretar. E aí é diferente. Aí também tem o quê? O uso do humor, da ironia, do sarcasmo. Com certeza essa aqui é uma das principais características da literatura de cordel. É humor, é ironia. Na verdade, está fazendo uma crítica e aí nem sequer percebe. É uma resistência também, quando a gente passa por um processo de repressão ali no início do século XX, com o Lampião, por exemplo. Né, tudo que era relacionado à cultura nordestina era visto como algo ruim, negativo. Então, a escrita ela era sarcástica e irônica, porque quem era da cultura erudita não conseguia se ligar. Da erudita, não, né? Quem era da elite não conseguia se ligar, porque os dialetos, as gírias do povo simples, só o povo simples sacava. Bom, e os temas são muito diversos. A gente tem folclore brasileiro, as questões religiosas, as questões profanas, né? Então se brincava muito com essa ideia do religioso e do profano, nessa ideia de que o padre corrupto não entra no céu, mas a prostituta que é ali entendida, né, a mulher marginalizada dentro da sociedade, ela vai, porque ela é honesta, ela trabalha. Não interessa se ela está trabalhando, vendendo o corpo, mas é um trabalho. Então, ó, ela vai para o céu, né? E é muito engraçado isso, porque mexe muito com os valores da sociedade. Como assim a mulher que é a prostituta, ela vai para o céu e o padre não vai, né? Como que a mulher que ela não está dentro do espaço privado que é esperado dela, ela está na rua trabalhando, ela está com a espingarda, ela está com o facão, ela está na agricultura, porque também a ideia do que se quebra, do que é esperado. E a mulher pobre, gente, sempre trabalhou, ela não vive na mesma realidade de uma mulher rica, né? Então, é a realidade social, tem a presença de rimas, de métrica, de oralidade. E aqui as mulheres no cordel, a gente vai dar destaque para Maria das Neves Batista Pimentel, que é considerada a primeira mulher a publicar cordéis no Brasil.
Então, ela nasceu em João Pessoa, em 1913. Ela era filha de um dos maiores poetas populares do Nordeste, que é o Francisco das Chagas Batista, que é dono de uma livraria, né, e topografia na capital paraibana. Então, muitos registros da Maria das Neves, né, ela observava o pai, o irmão, que eram também repentistas, escreviam a literatura de cordel. Isso foi influenciando ela, e é incrível, porque ela era uma mulher, nasceu no início do século XX, e a literatura de cordel era muito masculina. E a Maria das Neves, ela é uma grande referência na literatura de cordel no Brasil. Né? Todos os folhetos que foram vendidos, isso aqui é ela que diz, olha, todos os folhetos que foram vendidos na livraria de meu pai ou que foram impressos tinham nome de homem. Eram homens que faziam. Não existia naquele tempo folheto feito por mulher. E eu, para que não fosse a única, né? Meu nome aparecesse no folheto, não fosse eu a única, então eu disse. É confuso, né? Mas eu tirei justamente o que ela falou nessa revista, nessa entrevista, que quem fez foi a Shirley Pinheiro, no jornal local lá, em João Pessoa. Ela disse assim, eu não vou botar meu nome. Aí meu marido falou, coloque Altino Alagoano. Isso aqui é interessante, gente, porque olha como né? É muito um traço desse patriarcado que a gente vive no Brasil, na ideia de que o homem é esse sujeito universal. Então a mulher escrevia e mesmo assim ela não botava o nome dela, porque a ideia era o quê? Se eu boto meu nome, ninguém compra, porque ninguém vai comprar literatura de cordel de mulher, né? Então ela assinava com o nome de Altino Alagoano. Foi assim que, em 1938, tornou-se a matriarca da história do cordel, com obras como Corcunda de Notre Dame, O Amor Nunca Morre e o mais conhecido, que é O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade, todos baseados em obras eruditas do Victor Hugo. E aqui também é uma coisa interessante. Então, ela, né, que era uma mulher pobre, simples, no Nordeste brasileiro, teve acesso a ler uma literatura europeia. E aí ela pensa o quê? Vou resumir essa literatura para as pessoas que vivem na minha região, que não vão conseguir ler um Victor Hugo. E ela pensa o quê? Vou refazer essa história ao meu jeito. E isso é muito incrível, né? Então ela diz: eu transformei aquela literatura no linguajar do povo, no modo que o povo fala e que o povo entende. Né? Então, ela diz: qualquer um de nós pode ser contaminado pela literatura, desde que a sua linguagem atraia. E é claro que uma linguagem popular, uma linguagem que ela está muito mais próxima do povo, seria muito mais fácil dela conquistar. E deu muito certo, né? Outro exemplo aqui de mulher na literatura de cordel é a professora Josefina Ferreira Gomes de Lima, que é professora e cordelista. Ela nasceu em 1963, em uma região de São João do Piauí. As palavras, ela disse, né, viviam dentro da casa onde ela cresceu, sendo a mãe dela professora. E, né, o pai, o Faustino Ferreira de Sá, que era muito conhecido por tocar modas e as cantorias de violão. Então, isso acabaram incentivando a Josefina também a trabalhar com a literatura de cordel. Né, uma grande referência aqui foi a Batalha do Genipapo, olha, a peleja piauiense pela independência do Brasil, que foi escrito pela Josefina Ferreira Gomes de Lima e traz belas ilustrações do artista gráfico Marcos P. E é muito interessante, né? Então, ela contou a história da Batalha do Genipapo, uma história que a gente não vê nos livros de história nacional. Aqui no Piauí a gente estuda, mas no restante do Brasil não. E aí ela ainda pegou essa história, que acaba sendo excluída da história do país, e transformou em cordel. Mais popular impossível, né, gente? Olha, para a gente fechar aqui, vamos ver um outro nome, que é o Leandro Gomes de Barros, que ele também é paraibano, ele é considerado o criador da literatura de cordel, e ele ficou conhecido, né, em uma famosa definição do Carlos Drummond de Andrade como
o príncipe dos poetas. Ele é considerado o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel. Ele acabou saindo da Paraíba para Recife, onde ele ganhou muita fama. E ele acabava ali, né, escrevendo mais uma vez sobre a sua cultura na Paraíba, a cultura que ele conseguia ver dentro de Recife, que estava se modernizando. O Leandro Gomes de Barros, ele produziu, gente, uma média de 240 obras que ficaram muito conhecidas no imaginário popular nordestino. É o caso também da peça O Alto da Compadecida, que é do Ariano Suassuna, que foi baseada nos cordéis, né, de Barros. Então, todo mundo aqui provavelmente já assistiu aquele filme, que é O Alto da Compadecida, né? E é uma história do Ariano Suassuna. Ele escreve a peça, mas ele se baseia justamente no cordel do Leandro Gomes de Barros. Outro nome, o João Martins Ataíde, que ele ficou muito conhecido por utilizar imagens dos artistas hollywoodianos em seus cordéis, né? Então ele pegava uma história bem famosa de Hollywood, ali da década de 30, da década de 60, não, de 30, né? No início do século 20. E aí ele transformava todas aquelas histórias também em literatura de cordel. Depois teve uma treta, porque foi descoberto que muitas das publicações do Ataíde, gente, na verdade eram do João Gomes de Barros. Bom, então estamos aqui encerrando a nossa aula. A nossa atividade para casa é a primeira pergunta. Por que se pode afirmar que a literatura de cordel é de fundamental importância para se compreender e conhecer melhor a alma do povo nordestino? Eu quero que você justifique a sua resposta, tá certo? E a segunda, quais são as principais características de um cordel? Né? Então, lembra, toda aula a gente tem a nossa atividade para casa, também o que vai valer a tua frequência. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender a nossa aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula. Então, beijos e até mais.